imprensa, falou sobre os objetivos dele no Tricolor de Aço, já projetando a temporada 2026. Tanto que o Marcelo Paes nos cumprimenta falando sobre bem-vindos à temporada 2026, já iniciando aí o pontapé, dando esse pontapé inicial com o Thiago Carpini. Ele que chega nesse momento depois de treinar equipes só da Série A, que foi São Paulo, Vitória e o Juventude ainda na elite do Nacional, vai para o Fortaleza com esse objetivo de resgatar a equipe tricolor para o cenário do futebol nacional. E aí, para começar um pouco sobre o Carpini, ele fala logo dos objetivos que o Fortaleza tem dentro da competição e também sobre como ele enxerga o grupo, que para ele não foi um descenso de carreira vir para o Fortaleza, afinal, na visão dele, o Tricolor de Aço é uma equipe de Série A. Eu não desci, eu subi. Eu vim para Fortaleza, eu vim para um grande clube. Eu vim para um projeto bacana. Isso aqui, esse momento não nos define. Momentaneamente nós estamos na Série B, mas nós não somos um time de Série B. Acho que isso que me fez pensar em vir para cá. Então eu não me classifico dessa maneira e acho que nenhum profissional deveria se classificar, se intitular. Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Todos têm a sua capacidade, os seus merecimentos. Claro que o que eu sonho para minha carreira é o que o Fortaleza também quer, títulos, conquistas, acesso, trabalhar no alto nível, e eu considero aqui um alto nível. Talvez quando você diz um passo para trás é pelo fato de trabalhar na Série B, eu entendo sim, mas eu entendo que, como eu falei numa questão anterior, com respeito a todos os adversários que nós teremos, e são grandes clubes que nós vamos enfrentar nessa competição, que ela é muito difícil e muito peculiar, mas é diferente você trabalhar nessa competição num clube como o Fortaleza. Carpini também falou sobre os objetivos dele no Tricolor de Aço. Ano que vem, o Fortaleza tem Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro Série B, que é a principal competição do ano que vem, projetando esse retorno à elite do Nacional em 2027. Mas, para começar do começo, como a gente costuma dizer, o Carpini foca no principal objetivo do início da temporada cearense para tentar com que o Fortaleza resgate títulos. Afinal, o Tricolor de Aço está há 2 anos sem ser campeão estadual. Com toda a seriedade e respeito cada competição, a gente vai falar muito aqui de acesso, de volta, de retorno à elite, mas a gente tem um campeonato estadual, onde há 2 anos aí o Fortaleza não consegue o título. Eu acho que esse é um desafio, né? Trabalhar muito e brigar para fazer uma boa competição, né? Ter o merecimento de estar na final e trabalhar muito por essa conquista. Tá aí um pouco de Thiago Carpini, como foi a coletiva de imprensa hoje pela manhã. A gente ainda vai trazer muito mais. Ele citou também sobre conhecer o elenco, falou sobre as perspectivas em relação a atletas da base, as visões dele sobre o Fortaleza, o que motivou ele a vir por aqui. E tem também, Breno, Alexandre e todo mundo que nos acompanha. Lá nós estivemos, depois da coletiva, o Marcelo Paes fez um pronunciamento ali, a gente acabou conversando um pouco com ele, tem algumas falas importantes para a gente trazer aqui também no programa. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Paes também, Fernanda, mas deixa eu conversar com o Alexandre sobre as primeiras palavras do Carpini. Você tinha dito aqui semana passada, né, Alexandre, eu lembro bem, que o Carpini ele tinha aceitado o Fortaleza, por mais que ele entenda que a carreira dele deu aí um upgrade de 2023 para cá, que foi a última vez que ele treinou a Série B, que foi com o Juventude, quando ele conseguiu acesso. Isso. Ele entendia que era o momento de permanecer na Série A, mas ele aceita vir para o Fortaleza por questão de projeto, porque ele acreditava que era um clube que tinha um potencial para voltar rápido, para fazer esse bate-volta, e que ele acha também que o Fortaleza é uma equipe que, mesmo numa Série B, pode para ele dar uma projeção, principalmente se ele conseguir reconduzir o time à Série A, mas é uma equipe que, como ele mesmo diz, não é uma equipe de Série B, que está na Série B. E foi exatamente isso que ele trouxe nesse primeiro contato dele com a imprensa, respondendo as perguntas, né? O Fortaleza, o lastro que ele construiu nesses 7 anos, faz com que ele seja observado, mesmo numa segunda divisão do futebol brasileiro, de maneira diferente. E o Carpini está atestando aquilo que você já tinha trazido de bastidores na semana passada. E depois ele fala dos objetivos do time que são traçados para a próxima temporada. É claro que a grande menina dos olhos vai ser a Série B, porque o acesso é o que vai dar sustentação para manutenção, para dar sequência a um projeto que foi interrompido em 2026, interrompido que eu digo, o projeto de cada vez mais aumentar a sua importância no futebol nacional, de estar em competição internacional, dá uma pequena pausa, um passo para trás, como o Marcelo Paes tinha dito
em 2026, mas pensando em 2027 retomar. Mostra que o Fortaleza ainda assim tem condições de no mercado ser forte, porque se conseguiu atrair um treinador que tinha até sondagem de equipe da Série A, o Inter teve essa sondagem ali pelo Carpini, e ele opta também por vir para o Fortaleza, mostra que o Tricolor tem ainda um certo respaldo dentro do futebol brasileiro pelo que fez nas últimas 7 temporadas. Totalmente, né? A fala dele, né? A gente trouxe isso naquela ocasião, Breno, porque foi o que a gente ouviu, né? Pelo menos quando conversávamos com pessoas que participaram da contratação do Carpini, foi o que ele disse diretamente à diretoria do Fortaleza. Eu não me considero mais um profissional de Série B do Campeonato Brasileiro, mas eu também não acho que o Fortaleza é um time de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, por ser o Fortaleza, eu dou esse voto de confiança, eu aceito esse projeto, porque, Breno, hoje em dia, muitos treinadores, eles querem, né, ter algum período de longevidade. Sim. Os profissionais, eles apostam nisso, eles querem isso. E não é todo canto que você encontra um projeto que lhe ofereça isso. Se a gente parar para avaliar, né? Por mais que Fortaleza tenha tido outros treinadores, mas Fortaleza é um case de longevidade. Ele deu muito espaço para o Rogério Ceni. O Rogério sai porque quer. Sim. E volta, né, com as portas abertas da mesma forma. Ele deu um longo trabalho, longa condição de trabalho para o técnico Juan Pablo Vojvoda. Foi extremamente longevo, né? Recordes e etc. Se tornou ídolo do clube. E na atual temporada, a gente vai lembrar, o Fortaleza não tem o objetivo alcançado com o Palermo, mas quer que o Palermo permaneça. Que o próprio Palermo falou, né, quando ele teve a oportunidade de conceder uma entrevista direto da Argentina ao Sport TV, ele disse que foi surpreso com isso. Porque, não, a gente não atingiu o objetivo. Não é comum. Não é comum e eles queriam que eu ficasse. Eu não achava que eu deveria ficar, porque não atingiu o objetivo. Então, surpreendeu até o técnico argentino. Então, o período de longevidade, né, é algo que atrai no mercado. Profissionais olham para isso e querem permanecer, né, querem construir um lastro maior de carreira. E eu acho que é isso que o Carpini está buscando, né? Por mais que ele tenha vindo, né, de uma Série A, foi rebaixado junto ao Juventude, né, teoricamente cai junto do clube, mas existia interesse, né, o nome dele era especulado em outras equipes, vem para o time do Fortaleza, mantém essa ideia de projeto. E aí eu acredito que faz muito sentido, né? Dentro dessa condição profissional de carreira dele. Faz sentido, acho que é um movimento natural. E acho que é importante também você perceber que o profissional enxerga isso no clube, né? Essa condição de retomar a primeira divisão, de ser um profissional que tem essa gana também, né? Por conquistar coisas. Esse ano foi, após muitas temporadas, quase uma década, a primeira que o Fortaleza não ganha nenhum título. Sim. Fazia há muitos anos, né? Ano após ano ele conquistava pelo menos uma taça. É verdade. E agora ele não conquista. Então a gente sabe que existiu também esse cenário de falta, né? De glórias junto ali ao torcedor. E o Carpini chega também com uma fome para buscar isso. Até porque na carreira dele, ele tem um título, né? Que é a Supercopa do Brasil. Ele conquistou treinando São Paulo, vencendo o Palmeiras. Esse foi o grande feito dele, enquanto troféu. Porque ele conquistou outras marcas, né? Acesso do Vitória. Não é uma competição, é um jogo, né? Não é uma competição em si, que você tem vários jogos. Não, você chegou ali e fez aquela partida e ganhou, né? Aquele jogo diferente. Mas ele tem ali, né, a condição de ter conquistado uma final junto ao Água Santa, né? Levou o Água Santa para a grande decisão do Campeonato Paulista. Tem outros feitos também junto ao Vitória, ao próprio time do Juventude de ter tentado evoluir a equipe, né? Coletivamente. Então, chega com essa expectativa. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Colocar todo esse discurso e tal realmente em voga dentro de campo para conquistar os objetivos. Agora, ele estava falando de objetivos aí, e é claro que a Série B se destaca dentre todas as competições que o Fortaleza vai disputar no ano que vem, e que tem um detalhe, são menos competições, né? Passa para 4 competições apenas em 2026. Mas não dá para você ignorar outras competições, ou pelo menos não focar, o nosso foco é só a Série B, nas outras não interessa tanto. Você destacou no começo aqui no nosso programa, no seu comentário inicial, sobre isso. O cearense ele ganha uma importância a mais. Primeiro porque, se os dois times estivessem numa Série A, muito provavelmente, com a Série A começando em 28 de janeiro, eles estariam guardando o que eles têm de força maior para os jogos do Brasileiro e menos para o estadual. Isso já faria com que o estadual perdesse um pouco ali em algumas partidas, se Ceará e Fortaleza não estivessem voltados para ele. Não é o caso agora, porque nós só temos Série B em março. A Copa do Nordeste também não é mais em paralelo com os estaduais, ela está mais para frente. Ou seja, o estadual, ele é o que você tem para disputar no começo do ano. Nos primeiros 3 meses é o estadual e nada mais para você disputar. Então essa competição tem que ser a prioridade.
é onde você vai colocar a força máxima, é onde você vai achar time titular, é onde você vai achar a maneira de jogar, tudo isso no estadual. Então, por mais que a Série B seja a grande menina dos olhos, o estadual tem peso. A Copa do Brasil, pela questão financeira principalmente. Total. Porque se os times vão ter uma queda de mais de 100 milhões de reais de arrecadação por estarem numa Série B, uma Copa do Brasil que paga premiações milionárias, ela passa a ser importantíssima. Ela sempre Acho que foi pro orçamento, inclusive, né? Ela sempre é tida como muito importante, Sim. né? Esse ano, por exemplo, o Fortaleza acabou derrapando ali pro Retrô, né? Logo na terceira fase e tal. Não atingiu seu objetivo também. Então, Copa do Brasil sempre tem um peso muito grande, mas realmente nessa temporada ganha um peso ainda maior por conta dessa Sim. condição atual. E hoje, né, a gente lembra, vai ser votado o novo orçamento do Fortaleza, verdade. né? Hoje à noite tem essa votação junto ao Conselho Deliberativo, então se espera que esse documento também seja mais esmiuçado do que em temporadas anteriores, né? Até para o torcedor mesmo, né? Não só a imprensa, mas a torcida saber esse raio-x das finanças do Fortaleza. Porque o corte é muito grande, É muito né? grande. Com relação à parte estrutural, financeira e etc. Então, ganha um peso grande, né? A Copa do Brasil por conta disso. A Copa do Nordeste, né? Nós já sabíamos que ela sempre mexe, né, com o torcedor no geral. E aí é uma outra oportunidade de título também, entendendo que Ceará e Fortaleza, né, que hoje estão na Série B, disputam com o Vitória, que está na primeira divisão. Então, tende a ter um orçamento maior, né, por permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro, o time baiano. E dentro dessa perspectiva, o estadual, Breno, eu acho que ele não ganha o caráter de ser definidor, né, nivelador do nível técnico do Fortaleza. Não, nível técnico não. Até porque a gente teve nesse fim de semana, por exemplo, nesses últimos dias, né, o Carpini sendo anunciado, chegando aqui, indo assistir um treino do Sub-20, e o Sub-20 ganhando do profissional do Ferroviário. Sim, nivelador não, mas é porque, Alexandre, Não, você já ele imagina... não, eu acho que ele é uma experiência para você definir o seu time titular. Exato, para você achar o seu Esse é o time. aspecto. Então, o estadual tem esse peso até chegar na final. Porque aí, se a final for a final de praxe, né, o manjadinho, né, com o clássico rei, né, Ceará e Fortaleza, aí na final não tem essa história de testar mais nada, não. E a questão é que se a final não for essa, o questionamento desses trabalhos que são iniciais, tanto de um lado quanto do outro, vai surgir. Porque na sequência do estadual, terminou, já vai estar começando ali, colado com a Série B. Então, se nós não tivermos, por exemplo, por isso que eu disse que o estadual ele vai ganhar um peso maior. Porque, assim, Fortaleza e Ceará precisam ir muito, muito bem no estadual para que eles entrem com tranquilidade na Série B. Porque senão os questionamentos começam antes de começar a competição mais importante do ano, que é a Série B. Exatamente. Então, a gente E tem que você ter noção alivia disso. essa pressão. Você Total. tira a pressão do seu lado e joga no outro, né? Isso. Porque ambos estarão, de fato, né? Eles estarão juntos na segunda divisão buscando o mesmo objetivo, que é o acesso. A última vez acho que tinha sido 2009, né? Que eles estavam juntos numa Série B. Se a memória não me falha, não, foi um pouco depois. Foi 2009. Que Porque aí depois o Fortaleza passa 8 anos na C. E o Ceará, quando o Fortaleza volta, o Ceará sobe pra A. A última vez que eles jogaram a Série B juntos foi em 2009. Faz tanto tempo. E a última vez que eles caíram juntos foi em 1993. É verdade. Mas você tava falando de pressão, uma pessoa que foi muito pressionada esse ano no Fortaleza foi o Marcelo Paes, né? Recebeu críticas de todos os lados, foi hostilizado muitas vezes em rede social e tudo mais. E ele meio que desabafou, né, Fernando Alves? Porque chegaram a chamar, né? Ele chegou a ouvir, ele mesmo falou, que chegou a ouvir de muita gente que o Marcelo Paes era um mercenário. E ele desabafou Nas redes sobre sociais isso. também, né? Sim. Ele falou sobre as diversas críticas que sofreu durante o ano, inclusive alguns dos pronunciamentos que ele falou, Breno, até nós trouxemos aqui numa entrevista que fizemos de forma exclusiva ao longo da temporada. Mas um dos pontos mais importantes desse momento, onde ele conversou com a imprensa por mais de 10 minutos, é quando ele cita sobre esse momento em ter sido chamado de mercenário e até, em alguns momentos, ele revelou ter ajudado o Fortaleza financeiramente, com o próprio nome dele. Falou sobre a segunda redução de salário. Tem essa agora que nós temos conhecimento diante do Fortaleza cair para a Série B, mas em agosto o salário dele já tinha sido reduzido. E em outros momentos também vamos acompanhar um trecho dessa entrevista. As pessoas, às vezes, estou fazendo um desabafo aqui, né? Falavam, o Marcelo é mercenário. Marcelo quer vender o clube. Eu emprestei dinheiro para o Fortaleza. Eu dei dinheiro para o Fortaleza. O Fortaleza fez empréstimo com aval pessoal no meu nome algumas vezes. Se precisar que eu seja o último a receber salário, eu sou o último a receber salário. Eu reduzi o meu salário durante a Série A,
Algumas pessoas aqui sabiam disso e não falaram isso, porque só queriam falar para me criticar, mas sabiam que eu reduzi meu salário durante a Série A. Da imprensa ou dentro do clube? Da imprensa. Da imprensa. O dentro do clube ninguém tem que estar falando. Dentro do clube ninguém tem que estar falando. E reduzi de novo meu salário. Que mercenário é esse? Que emprestou, que deu, reduzi 2 vezes. Reduzi durante a Série A e reduzi agora de novo. Em agosto, a gente já vinha com alguma dificuldade, eu vou dar o exemplo, eu reduzi parte do meu salário. Então, emprestei dinheiro, dei dinheiro, botei aval no meu nome, se precisar ser o último a receber, já recebi várias vezes depois, e reduzi salário 2 vezes. Esse é o mercenário? Então, essas coisas magoam, né? Porque são ditas com maldade, são ditas sem embasamento, são ditas para ferir. E eu sou um ser humano, certo? Eu tenho 11 anos de dedicação a esse clube, com uma grande história construída ao lado de muita gente, e um ano ruim eu acho que não define. Não define. Como o próprio Carpini falou muitas vezes esse termo, não para mim, pelo Fortaleza como um todo, né? Então tudo isso passou por esse processo, mas estamos aqui, firmes, democráticos, coração aberto, pronto para trabalhar, querendo o melhor pelo Fortaleza e diariamente trabalhando. Tá aí, Breno, Alexandre, todo mundo que nos acompanha. Ele também citou situações pessoais, onde surgiram boatos em relação à questão da saúde mental do Marcelo Paes, e ele fala também sobre esse ponto, citando sobre esses problemas também, Breno. Não, a decisão de permanência ou não do Marcelo Paes, ela pode ser minha, né? Dizer não quero mais ficar, como ela pode ser do Conselho de Administração, dizer nós não queremos mais continuar com o trabalho. Eles sinalizaram claramente que gostariam de continuar com o trabalho. Eu tinha uma dúvida, sim, a nível pessoal, por tudo que eu passei durante o ano, né? Aí só eu posso avaliar isso, né? O sofrimento, a chateação, as mágoas, a dor. Todo mundo sabe que eu enfrentei um processo psiquiátrico, fui para psiquiatra, estou tomando remédio ainda, porque remédio de psiquiatra não tira, bota e tira, né? Mas estou bem, faço tudo que eu sempre fiz na minha vida, feliz, e o medicamento é justamente para isso, para que você consiga estar pleno, né? Estar bem. Mas isso foi muito doloroso para mim, muito doloroso, porque por mais que o ano não tenha sido bom, eu senti uma perseguição, eu senti algo direcionado, né? Coisas pessoais mentirosas foram faladas sobre mim, sobre minha família, sobre a empresa da minha família. Isso afeta meu pai, afeta um pessoal muito grande. Eu digo, será que vale a pena eu fazer tudo isso de novo? Né? Até porque com a queda para a Série B, existe um contrato, ele permite que a rescisão, tanto minha como dele, seja sem multa. O contrato já dizia isso. Então não era uma multa que ia segurar ou permanecer o trabalho. Era a vontade do conselho e a minha vontade pessoal. Né? Conversei com muita gente, vi também nessa reta final o próprio torcedor colocando-se a favor de uma permanência. Isso para mim é algo importante, né? Porque a gente trabalha para o torcedor. Não tem sentido nenhum você estar dentro do clube que as pessoas não gostam de você. Opa! Aí tá aí, Breno, Alexandre, todo mundo. Foram esses os trechos que a gente traz aí um pouco da entrevista do Marcelo Paes, mas de fato o treinador o CEO do Fortaleza traz aí trechos importantes, momentos importantes, onde ele cita até situações pessoais, até delicadas, onde ele fala sobre saúde mental, tomar remédios psiquiátricos. Então, assim, são falas muito fortes e que trazem o cenário do Fortaleza para a gente entender como foi também esse ano de 2025 para o CEO, que é a figura ali de representação do Fortaleza. Eu já tinha dito aqui que eu acho que foi muito desproporcional as críticas que foram direcionadas ao Marcelo, no sentido de que passavam do futebol. Eu ouvi muita coisa de pessoas que paravam para dizer aí está acontecendo tal coisa. O que ele citou aí, por exemplo, que falaram da empresa, da família dele, de fato eu vi muita ilação de um lado e do outro. Eu falava, gente, tá muito desproporcional, sabe? Tá saindo da seara do esporte, tudo, né? Tá saindo da seara do esporte, tá saindo da crítica do que ele pode ter errado ou acertado dentro do clube, sabe? E aí criam-se N teorias, né? Então eu realmente achei que foi desproporcional. E o Marcelo traz esse relato de que isso impactou a saúde mental dele. Ele também faz um desabafo com relação à questão do que disseram sobre ele, e eu queria só fazer um comentário, depois o Alexandre pode falar à vontade, porque ele fala assim,
me chamaram disso, daquilo outro, mas eu emprestei dinheiro, dei dinheiro ao clube e tinham pessoas da imprensa que sabiam e não divulgavam. Eu acho, quando essas duas coisas são colocadas lado a lado, eu fico sempre ali com o pé atrás, porque me parece que a imprensa está sendo responsabilizada por alguma coisa. E claro que não é isso, né? Primeiro que assim, eu, por exemplo, eu não sei de quem ele estava falando, mas eu, por exemplo, não sabia que ele tinha reduzido o salário dele durante a Série A. Mas se o senhor acha que isso era importante para todo mundo saber, por que a assessoria não comunicou isso para as pessoas? Para que isso fosse citado? Então, assim, pode ser pautado também por lá, olha, tem essa informação aqui, é importante ou não. Eu não sei de quem ele está falando, mas eu fico muito preocupado quando isso é colocado, após um desabafo, quando é colocado a imprensa, porque parece que a imprensa é a grande vilã e a grande inimiga de todos os clubes, e eu acho que não é por aí. Eu acho que não é dessa forma. Eu entendo o desabafo dele. Repito, já tinha falado aqui várias vezes que, na minha opinião, foi muito desproporcional que o Marcelo foi atacado esse ano em rede social, principalmente, na internet. Mas eu também quero colocar esse ponto de que sempre que citam algumas pessoas da imprensa, vocês da imprensa, parece que é todo mundo e parece que é colocado como um inimigo, sabe? Como alguém que tá ali contra, que tá... E eu não acho que é por aí, eu não acho que é dessa forma, sinceramente falando. Mas repito, né? Quando tem uma informação que o clube acha que é importante de ser citada, a assessoria pode chegar e comunicar que está acontecendo alguma coisa para que isso seja colocado para o conhecimento do público também. Era só esse o ponto que eu queria citar, Alexandre Mota. Pois é, não, acho que essa fala é pertinente, né, Breno? Hoje mais cedo, né, a gente também repercutiu isso, né, no Jogada Primeiro Tempo, e eu trouxe 2 pontos que eu achei que eram pertinentes, Breno. O primeiro é óbvio que quando o Marcelo fala sobre isso, sobre todo esse sentimento que ele tem, esse desabafo, né, entra em cena tudo que ele sofreu, né? Tudo que você mesmo destacou e a gente concorda que foi desproporcional demais. É um dirigente histórico para o clube, etc. Acho que entra em cena esse ponto. Ele estava fazendo tudo para ajudar o Fortaleza, né? A gente não está falando que alguém tirou o dinheiro do Fortaleza, a gente não está falando que alguém roubou o clube ou algo do tipo. A gente está falando de alguém que se colocou em risco jurídico para poder ajudar uma instituição, né? Então, é óbvio que a sensação que dá, e a gente já acompanha o trabalho dele há muito tempo, que ele é um cara muito decente, Breno. E eu defendo pessoas assim, né? Que tenham realmente hombridade, sim, que sejam decentes, que realmente protagonizam um trabalho sem sujar as mãos, né? Eu diria dessa forma. Então, esse é o primeiro detalhe da fala dele, né? Eu entendo e ele está ponderando sobre isso. Uma autodefesa, né? Sim. A sua pessoa que foi atacada. O outro detalhe, Breno, que aí eu acho que é importante ser ressaltado, é que eu não imaginava que um clube, né, com a dimensão de 7 anos de Série A, que estava no orçamento maior da sua história, necessitasse desse tipo de ação. Sim, sim. Acho que isso que me chamou a atenção. Mais do que qualquer fala, o fato do clube precisar disso. Por que precisa disso? Então o problema financeiro é muito maior e mais grave do que imaginávamos. Então, aquele período, né, de solidez, de consistência, de contabilidade e transparência não era bem assim. Eu acho que isso é o que mais me preocupa, porque aí vai levantar um debate sobre o próximo ano. E aí? Como é que tá? O Fortaleza está devendo, Marcelo Paes? São questões que a gente fica se perguntando após essa declaração ser dita, né? Repito, acho que é um profissional que queria ajudar o clube e ele está ajudando. A transparência é muito importante, mas são ações, né, que eu achava que o Fortaleza não precisava mais. Aí em 2025, no ano de maior orçamento, um planejamento muito longo, né? Um time que acabou rebaixado no fim da temporada, mas que está mais desestabilizado do que eu imaginava. Eu fiquei com essa sensação. Espero que hoje, né, com a aprovação do Conselho Deliberativo com relação ao orçamento, haja talvez uma maior explanação sobre como é o raio-x financeiro do Fortaleza. Porque além da imagem do Paes, né, de ser alguém que fez tudo pelo clube, é importante ressaltar também que o clube como instituição, ele precisa ser autossuficiente. Não precisa ficar contando com empréstimo em nome de ninguém. Pelo menos era isso que eu imaginava, a partir do momento em que ele virou SAF também, para ter uma maior facilidade de trânsito com relação a esses recursos financeiros. Parece que não foi bem assim ao longo de 2025. É verdade, mas olha, o que é muito bem